De hoje para falar sobre premiação no Goiás, direito de transmissão, essa partida contra o Cuiabá e a forma que a Copa do Brasil encontrou, na minha avaliação até correta, de premiar os clubes que estão participando do seu torneio em relação aos direitos de transmissão. Vamos lá, na Série B do Campeonato Brasileiro, já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, vou deixar na tela final. Uma coisa é certa, todos os clubes eles entram em campo 38 vezes na competição, sendo 19 jogos dentro de casa. Na Copa do Brasil, não tem como fazer essa previsão de antemão, antes do campeonato começar. Então, na Série B, o Goiás tem esse valor mínimo, de 11 milhões e meio aí garantido pela CBF. Na Série A, os valores chegam até na casa de 100 milhões de reais, tá? Mas na Copa do Brasil, não tem como você fazer essa previsão. Nem para o Goiás, nem para o, sei lá, para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro, para o Cuiabá, não tem como. Então, a forma que a Copa do Brasil encontrou de premiar os clubes pelos direitos de transmissão, basicamente, é a premiação avançando em cada uma das fases. Então, vi alguns de vocês me perguntando, esse jogo do Goiás contra o Cuiabá, que terá transmissão do Amazon Prime, tanto o jogo da ida na Serrinha, nesta quinta-feira, quanto também lá no dia 23 de maio, a volta contra o Cuiabá na Arena Pantanal, também um jogo na quinta-feira, 9h30 da noite, terá transmissão da Amazon Prime. Então quer dizer que o Goiás que negociou com a Amazon para transmitir esse jogo? Não, quem faz isso é a própria CBF, tá? A cada rodada, lembrando que a Globo ela só entra nas oitavas de finais, os jogos passando na TV aberta, aí não tem nada a ver, tá bom? Quem negocia isso é a CBF, as empresas acabam oferecendo determinado valor, já tem esse histórico de Amazon, Premiere, Sport TV, Rede Globo, e a cada fase que vai passando, acaba tendo este acordo, a negociação. Tanto é que, por exemplo, algumas partidas do Goiás no ano passado, se eu não estiver enganado, o jogo contra o Águia foi no Sport TV, e na estreia contra o Asa, não, foi no ano anterior ainda, foi contra o Souza, na temporada de 2022, por exemplo, também teve transmissão da Amazon. Mas quem negocia isso é a CBF, melhor dizendo, com as empresas que oferecerem um valor maior, que já tem esse contrato também com a CBF também para a transmissão. Então, quanto que o Goiás já colocou no bolso só entrando em campo nesta terceira fase? A premiação do Goiás hoje é de mais ou menos 4 milhões e 900 mil reais, arredondando isso, 5 milhões de reais basicamente, e mais a bilheteria, do jogo contra o Cuiabá também, dentro da Serrinha. Se o Goiás avançar, ele coloca mais 3 milhões 465 mil reais no bolso, se chegar até as oitavas de finais. Para isso terá que passar pelo Cuiabá. E uma grande diferença também é o seguinte: em 2020, acho que até 2022 era assim, os clubes que entravam igual o Goiás agora na terceira fase, eles não recebiam o valor da primeira e da segunda, ou seja, ao invés de 5 milhões, o Goiás só pegaria a cota desta terceira fase, de 2 milhões e 200 mil. Então dava um prejuízo, vamos colocar assim. É óbvio que não é garantia nenhuma que você vai passar das fases anteriores, mas era um valor que, entre aspas, os clubes deixavam de arrecadar. Com a mudança no regulamento aí da CBF, acaba que premia tanto os clubes da Libertadores, da Copa do Brasil, os campeões, melhor dizendo, do ano anterior, da Série B, também da Copa do Nordeste, a Copa Verde. Acho que é algo sim positivo. Na primeira fase, o Goiás recebeu aí 1 milhão e 300 mil, na segunda fase 1 milhão 470 e agora na terceira mais 2 milhões e 200, lembrando que nas fases anteriores, como o Goiás está na Série B, acaba recebendo uma cota menor, um pouco menor, não é uma diferença gigantesca assim não, mas é menor sim do que os clubes que, por exemplo, participam da Série A do Brasileirão. Mais um tópico de porquê, o porquê que é tão importante jogar a elite do futebol brasileiro. Até pra gente ter um pouco mais de ideia, alguns jogos desta terceira fase, por exemplo, Vitória e Botafogo, terá a transmissão do Sport TV e do Premiere. Corinthians e América de Natal, Amazon Prime. Vasco e Fortaleza, Sport TV e Premiere. Red Bull Bragantino e Souza no Amazon Prime, assim também como a partida entre Goiás e Cuiabá. Cuiabá e Goiás também lá na Arena Pantanal, tendo transmissão da Amazon. Uma coisa que eu indicaria em relação aí, por exemplo, à Copa do Brasil, é que a premiação ela é muito grande. Assim, não tenho o que reclamar nessa primeira, segunda, terceira fase, tá ok. Mas a disparidade entre o campeão, por exemplo, e um time que chega nas quartas de finais é muito grande. Eu estou pegando só o valor de você passar, tá? Não estou somando toda a quantia. Por exemplo, um clube que chega até as quartas de finais, ele recebe a mais 4 milhões e meio de reais. O campeão
recebe 73 milhões de reais. O semifinalista, quando o clube avança para a semifinal, recebe mais 9 milhões 450 mil. Por que a diferença tão grande de um semifinalista, 9 milhões, para um campeão 73?